Quando você ergue os olhos em uma noite límpida do hemisfério sul, uma das primeiras formas que capta seu olhar é um símbolo quase perfeito de cruz, o Cruzeiro do Sul. Nesse momento, o coração acelera ao perceber que está olhando para um dos cartões postais celestes mais conhecidos, um arranjo de estrelas que já guiou navegadores e inspirou mitos ao redor do mundo. Em um canal como o Círculo Celeste, essa constelação assume papel de protagonista, convidando qualquer amante do céu a se maravilhar com sua simplicidade aparente e complexidade real. A beleza dessa cruz silenciosa se sobressai contra o pano de fundo profundo da Via Láctea, lembrando-nos de que nosso planeta é apenas um grão de areia em meio a um vasto deserto estelar. Ainda assim, esses 4 pontos de luz dialogam entre si com nossa imaginação, compondo uma narrativa que vai muito além de nomes e coordenadas. Conforme avançamos em nossa jornada pelo firmamento, descobriremos que, embora pareçam formar um bloco compacto, elas estão espalhadas por distâncias inimagináveis, conectadas apenas pela perspectiva que temos aqui de baixo. E como veremos mais adiante, cada uma dessas estrelas guarda histórias únicas, tanto físicas quanto culturais, que se entrelaçam para criar um enigma fascinante do Sul Celeste. Em seguida, vamos explorar o que torna essa cruz tão especial para quem a observa pelas noites do hemisfério sul e além. O Cruzeiro do Sul não é apenas esteticamente marcante, ele carrega um peso histórico que atravessa séculos. Para povos indígenas do Cone Sul, suas estrelas eram guias para a caça e a navegação pelos pampas e montanhas. Em épocas de colonização, marinheiros europeus passaram a utilizá-lo como ponto de referência para encontrar o sul verdadeiro, antes mesmo de existirem bússolas confiáveis. Hoje, ele ainda figura em bandeiras nacionais e ensina lições de orientação que misturam ciência e tradição em um só símbolo. A constelação ocupa a menor área entre as 88 reconhecidas oficialmente, porém sua relevância é desproporcional. Essa pequenez aparente, um total de apenas algumas dezenas de graus quadrados no céu, contrasta com a importância cultural que ela mantém em países como Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Além disso, a separação de sua forma de cruz só ocorreu após a revisão de mapas estelares que, no passado, incluíam suas estrelas na figura maior do Centauro. Mais adiante, entenderemos por que essa disposição foi decisiva para destacá-las e lhes conceder identidade própria. E em seguida, penetraremos na natureza das estrelas que formam o Cruzeiro, descobrindo como é possível que estrelas distantes entre si pareçam tão bem alinhadas visto da Terra. Ao admirarmos uma constelação, estamos testemunhando um efeito de perspectiva tão poderoso quanto o que faz uma estrada parecer convergir no horizonte. As estrelas do Cruzeiro do Sul estão em distâncias que variam de algumas dezenas a centenas de anos-luz, mas, de onde estamos, parecem unidas por um laço invisível. Essa aparente proximidade faz com que percamos a noção da verdadeira escala do universo e do espaço entre cada ponto brilhante. Imagine caminhar numa planície infinita e ver marcos distantes que, de sua posição, formam um triângulo perfeito, mas, ao se mover 100 metros à esquerda, esse mesmo padrão se desfaz. É exatamente essa mudança de perspectiva que dá origem às constelações. Se estivéssemos orbitando outra estrela a 1000 anos-luz daqui, o Cruzeiro talvez nem existisse como conhecemos. Essa dependência da visão terrestre destaca como nossa compreensão do cosmos está vinculada ao nosso ponto de observação único. E mais adiante, entenderemos como essa constelação relógio gira ao longo de cada noite, marcando o tempo celeste de uma maneira quase poética para quem a observa. Entre as 4 estrelas principais do Cruzeiro do Sul, 2 formam um eixo que funciona como o ponteiro de um relógio gigante. Alfa e Gama, dispostas em linha vertical, completam uma volta em torno do Polo Sul Celeste em cerca de 24 horas, acompanhando o ritmo do giro da Terra. Observadores atentos percebem que, ao longo da noite, essa cruz inclina-se suavemente, desenhando um arco que parece calcular a passagem do tempo de forma silenciosa e precisa, um relógio natural no véu estelar. Esse mesmo eixo serve para você localizar o Polo Sul Celeste, ponto no espaço para o qual todas as linhas imaginárias se dirigem. Basta estender mentalmente a reta que une Alfa e Gama por uma vez e meia sua própria extensão. Ali fica o ponto fixo em torno do qual as estrelas do hemisfério sul giram sem cessar. Essa técnica de navegação astronômica remonta aos tempos pré-instrumentais, quando mapas estelares eram traçados à mão e bússolas ainda não eram levadas a bordo de navios. Como veremos em seguida, cada estrela do Cruzeiro guarda segredos que vão da estrutura interna à dinâmica de astros múltiplos, e essa dança celeste serve apenas como rosto visível de processos ainda mais profundos. Gliese Crux, conhecida como Rubídio ou Gama Crucis, é a estrela mais próxima de nós dentro do Cruzeiro do Sul. Com seus tons avermelhados característicos, ela brilha com magnitude que revela tratar-se de uma gigante vermelha a cerca de 88 anos-luz de distância. Essa distância moderada faz dela um laboratório natural para estudar a evolução estelar. Rubídia já exauriu o hidrogênio de seu núcleo, expandiu-se a dezenas de vezes o raio solar e agora emite energia numa cadência que provoca leves variações de brilho a cada 22 dias. Já Alfa Cruz, apelidada de Estrela de Magalhães em homenagem ao navegador português, é a mais luminosa da cruz, alcançando magnitude que a coloca entre as mais brilhantes do
céu noturno. Localizada a aproximadamente 320 anos-luz de nós, faz parte de um sistema múltiplo onde duas estrelas orbitam tão próximas que só podem ser distinguíveis por técnicas espectroscópicas, enquanto uma terceira companheira mais afastada completa o trio. Essa dinâmica complexa revela como estrelas formadas juntas podem, mesmo após milhões de anos, manter laços gravitacionais perfeitamente harmônicos. E, conforme veremos adiante, o contraste entre Rubídia, com seu vermelho profundo, e Alfa, de brilho intenso e alaranjado, ilustra a diversidade que habita uma constelação aparentemente tão simples, mostrando que cada estrela conta uma história diferente nos bastidores do universo. Logo abaixo de Alfa, encontramos Mimosa, ou Beta Crucis, que impressiona pelos 27.000 graus de temperatura em sua superfície e pelos ventos estelares que chegam a expelir material a 2.000 km por segundo. Com cerca de 16 vezes a massa do Sol e apenas 10 milhões de anos de idade, ela nos mostra um estágio inicial de vida estelar, intenso e efêmero. Essa estrela azul-branca brilha com energia equivalente a dezenas de milhares de sóis, pincelando o céu de luz fria e intensa. Já Pálida, ou Delta Crucis, contrasta por ter saído recentemente da sequência principal e iniciar sua transformação em gigante vermelha. Com um giro rápido e massa próxima de 9 vezes a solar, ela já emite calor em torno de 22.000 graus e projeta uma luminosidade que ultrapassa 10.000 sóis, sinalizando as mudanças rápidas que ocorrem quando uma estrela de massa média evolui para as fases finais de sua jornada cósmica. Por fim, a chamada Intrusa, uma estrela de tipo espectral K3, aparece como quinta mais brilhante da cruz, lembrando que nem tudo se encaixa perfeitamente em padrões. Ela orbita silenciosamente, com massa moderada e diâmetro expandido, sugerindo passagens por fases de expansão que enriquecem o ambiente ao redor com poeira estelar. Mais adiante, veremos que esse cenário é apenas o começo de um panorama ainda mais rico, onde aglomerados e nebulosas dividem o palco com as estrelas. Junto ao Cruzeiro do Sul, encanta o aglomerado NGC 4755, chamado de Caixinha de Joias por quem usa um telescópio para observá-lo. Descoberto em meados do século XVIII, esse conjunto reúne poucas dezenas de estrelas jovens, multicoloridas e brilhantes, espalhadas por cerca de 14 milhões de anos-luz. A visão ao lado de Mimosa é tão pitoresca que muitos astrônomos amadores consideram esse aglomerado como um dos espetáculos gratuitos mais impressionantes do céu meridional. À sombra discreta da cruz, repousa ainda a nebulosa Saco de Carvão, uma nuvem escura de poeira interestelar que parece engolir a luz de fundo, criando um vazio perceptível a olho nu em noite sem poluição luminosa. A cerca de 600 anos-luz de distância, esse monólito de poeira está em colapso gravitacional e se acredita estar formando novas estrelas em seu interior, como se fosse um forno cósmico aguardando o momento de revelar novos pontos de luz. Agora que você mergulhou na grandiosidade do Cruzeiro do Sul e conheceu suas estrelas, aglomerados e nebulosas, deixe nos comentários a próxima constelação que gostaria de explorar. Se este passeio pelos céus do Sul despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nossos próximos vídeos aqui no Círculo Celeste, afinal, o universo está sempre pronto para nos surpreender.